A palavra de Deus hoje está sendo forte e candente para nós. Buscai o bem e não o mal para terdes mais vida. Porque o próprio Jesus disse que o demônio é assassino desde o começo. E lá no Evangelho de São João, Jesus vai dizer lindamente: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, porque eu sou um bom pastor. Mas o ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. É isso que ele faz. E o Evangelho de hoje vem mostrar um exemplo assim, claro, meridiano. São Mateus fala de 2 homens, São Lucas e São Marcos fala de um apenas, mas sejam 2, seja um. A realidade foi esta, que Jesus acabou se encontrando com o horror do estado daquele homem. Veja o que o demônio, o que aquela legião de demônios fez com aquele homem. Acabou, arrasou com aquele homem. Ele era tão violento que ninguém podia nem passar por aquele caminho. Ele vivia nos cemitérios. Ele se machucava todo com pedras. Ele se jogava no fogo, se jogava na água. Um horror, meu Deus do céu. Mas veja, meus irmãos, é isso que o demônio faz. E muitas vezes ele faz isso manifestamente, ostensivamente. Portanto, com manifestações a gente vê, existem casos de possessões. Pergunte para nós se existem. Mas o pior não são os casos de possessões onde as coisas estão às claras, a manifestação, a gente está vendo que o demônio está atormentando aquela pessoa, porque é o tormento. O demônio está arrasando com a vida daquela pessoa, jogando aquela pessoa no chão, e a pessoa tem todas aquelas manifestações, ela grita, ela estrebucha, meu Deus do céu. Mas aquilo não é o pior, aquilo a gente está vendo, está percebendo, sabe que ali precisa de uma oração de libertação, e a libertação acontece. O pior é quando ele não se mostra. Tanto assim que aquela pessoa que num determinado momento teve uma manifestação, não é que o demônio veio naquele momento, não, já estava ali. Ele apenas se manifestou. Mas ele estava ali, desculpe, belo e folgado, fazendo os estragos na vida daquela pessoa. Fazendo estragos na sua imaginação, na sua fantasia, em toda a sua parte psicológica, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, arrasando psicologicamente com aquela pessoa, às vezes até mesmo com sentimentos de suicídio, ou sentimentos impuros, ou sentimentos de mentira, 1000 coisas. Quantas pessoas arrasadas, se arrastando pela vida e não imagina, pensa em tudo. Até pensa que são os outros que me querem mal, os outros que têm inveja de mim, os outros que têm olho gordo por cima de mim, 1000 coisas assim. E até vão buscar justamente solução no Espiritismo, porque disseram que lá naquele tal lugar a tal senhora resolve, aquele pai de santo resolve, e que se fizer isso e mais aquilo, aquela oferta vai resolver. Complica mais ainda, porque vai justamente no quartel-general do demônio para buscar justamente solução. E ele é tão maldoso que às vezes dá aquelas primeiras soluções que a pessoa busca. Se você não conhece bem isso, não acredita bem isso, leia aquele livrinho. Eu até digo livrinho porque ele é até bem rápido, só tem 90 e poucas páginas, que se chama Sim, Sim, Não, Não. Onde, graças a Deus, eu falo rasgado, declarado, o que é que o demônio faz nessas situações e nesses lugares e com essas pessoas e através dessas pessoas. Quanta gente com a vida estragada, porque justamente o demônio as está atormentando. E você viu o que aconteceu. Jesus se aproxima e imediatamente eles começaram a gritar que tem que ver conosco, Filho de Deus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus.
Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Eles reconheceram que ali estava, aquela legião inteira reconheceu que ali estava o Salvador, que ali estava o Redentor, que ali estava o Libertador, que ali estava o Filho de Deus. E preparando essa pregação, eu me lembrei que o Evangelho de São Marcos já começa assim. Você se lembra daquela situação em que Jesus vai para Cafarnaum? Ele começa a sua vida pública indo para Cafarnaum, que era uma cidade grande, tipo São Paulo, Rio, para nós. Uma cidade muito movimentada, comercial, e onde também por causa disso havia muito mal. E é lá que Jesus vai, sem medo. Ele não foi pregar na sua cidade de Nazaré, que era uma cidade tranquilinha. Não, ele vai para a cidade pior, a cidade grande, a cidade movimentada, a cidade da corrupção, a cidade da depravação. Ele foi para lá. E ele entra na sinagoga. A primeira vez que ele entra na sinagoga, que equivale à igreja para eles, num dia de sábado, logo lá ele encontra um homem que de repente começa a gritar do mesmo jeito que nós estamos vendo nessa leitura. Que queres de nós, Jesus Nazareno, e viesse nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. São Marcos coloca isso já no início do seu Evangelho, ainda é capítulo 1, para mostrar uma grande coisa que São João vai nos revelar lá na sua carta. Não é Evangelho, mas é a primeira carta de São João, capítulo 3. Vale a pena que você grave isso e depois você até mesmo vá conferir na sua Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, onde diz: para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Eu sei que infelizmente muita gente, até colegas meus, não acreditam nisso. Mas é uma pena, né? É uma pena. E o demônio adora isso, né? Porque o que um inimigo mais adora é a gente imaginar que esse inimigo não existe. Se a gente imagina que esse inimigo não existe, ele arrasa com a vida da gente. Porque a gente nem pensa, nem acredita que ele existe, mas ele existe. E faz todos os estragos. Meus irmãos, é uma evidência lá no passado pelo Evangelho e uma evidência nos tempos de hoje. É só ver a miserabilidade do nosso povo, coitadinho. É só ver os estragos que está acontecendo com os nossos filhos. Porque eu não falo mais da juventude, porque se a gente fala de juventude, a gente fala assim dos jovens e tal. Parece que é na casa dos vizinhos, a 1000 quilômetros de distância de nós. Só que se nós vamos examinar muito bem, são os nossos filhos, são os nossos netos, e se não são, graças a Deus, os filhos, os netos, são os nossos sobrinhos, verdade ou não é? São os filhos dos nossos amigos, são os filhos dos nossos irmãos, que são os nossos sobrinhos. São as pessoas que são vizinhas a nós, que estão passando por esse tormento. Nós não podemos imaginar o estrago que o inimigo está fazendo nos nossos tempos. E aí está. Por que é que Jesus veio? Eu não teria coragem de declarar isso que o apóstolo São João, na sua carta, manifesta. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio, as obras do diabo, diz ele. Ele está declarando que Jesus veio para isto. Deixa eu traduzir isso para uma palavra mais no popular. Jesus se manifestou para destruir os estragos do demônio, os estragos daquele tempo e os estragos do tempo de hoje. E é por isso que eu preciso dizer a você, é por esta razão
que nós temos que buscar o bem sempre, 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 e só o bem, pensar no bem e só no bem, e nunca o mal, falar o bem e só o bem, fazer o bem e só o bem, e não o mal e nunca o mal, para terdes vida, e mais vida, porque, do contrário, pelas brechas, lembra da agulha que eu falei? Pelas brechas que nós abrimos, se ele não se manifesta com esse horror que fez com aqueles dois homens de que falou o Evangelho, ele faz um estrago em nós, um estrago no nosso interior, um estrago na nossa vida psicológica, um estrago na nossa saúde, porque muitas vezes é ele que desequilibra toda a nossa saúde. Um estrago na nossa família, um estrago nos nossos filhos, um estrago no seu casamento. Por isso, meus irmãos, é palavra de Deus. Que a gente pensa que é até exagero, que é radicalismo. Não, mas é palavra de Deus, buscai o bem e não o mal. Buscar o bem e não o mal quer dizer buscar o bem e não o mal. Odiai o mal. Amai o bem quer dizer odiar o mal, qualquer mentira, qualquer hipocrisia, qualquer malquerença, qualquer impureza da mente, das palavras, do coração, qualquer fofoca, qualquer maldade. Odiai o mal, amai o bem, para quê? Para que o inimigo não faça esses estragos na nossa vida. A própria carta de São João, um pouco mais na frente, já é capítulo 5, vai nos dizer, nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Nós sabemos que somos de Deus. Nós sabemos que somos de Deus. Graças a Deus. Que bom que nós somos de Deus. Mas São João não para aí, ao passo que o mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. Gente, não é um padrezinho falando isso, não. Isso é palavra de Deus. É palavra de Deus pronunciada, escrita por São João, o apóstolo amado por Jesus. E veja, ele é o apóstolo que vivia falando do amor, mas ele teve que declarar que, infelizmente, o mundo inteiro ele jaz. Até a palavra jazer, onde é que você encontra aqui jaz? É aqui pertinho, né? É só você atravessar o muro ali, você já encontra o cemitério. E no cemitério você vai encontrar essa frase em muitíssimas sepulturas. Aqui jaz fulano de tal. Os mais ricaços que passaram por Cachoeira Paulista e os mais pobrezinhos, aqueles que morreram como indigentes, foram enterrados como indigentes, ficaram 6 meses ou 2 anos numa sepultura, depois tiraram os ossos deles. Você vai encontrar lá, aqui jaz. E a palavra que São João diz, que o mundo inteiro jaz sob o maligno. Mas graças a Deus ele afirma também, nós sabemos que somos de Deus e por isso nós voltamos àquilo que é o início da nossa leitura. Buscai o bem e não o mal, para terdes mais vida. Odiai o mal, amai o bem. Gente, hoje é um dia de nós pedirmos a Deus esta graça de odiar o mal, qualquer mal, e de amar o bem, sempre o bem e somente o bem, e buscar o bem, e buscar o bem, e buscar o bem, e não o mal, para termos vida, para termos mais vida, e não esse estrago que o demônio quer e infelizmente faz na vida de muitas pessoas. Para concluir tudo isso, eu trago mais uma vez a palavra de Deus. Porque você está vendo, graças a Deus, eu só estou recorrendo à palavra de Deus. Onde lá na carta aos Efésios,
Agora é São Paulo que nos apresenta aquele trecho muito conhecido, mas pelo fato de ser muito conhecido, ele pode entrar em rotina na nossa vida, pode entrar em mesmismo na nossa vida, a gente pode até mesmo rezar esta oração do revestimento da armadura de Deus, mas estamos tão acostumados que é como se não fosse nada. Seria como beber um copo d'água. Veja como é que São Paulo se expressa. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Gente, não é para ficar com medo. Porque alguns são tão tolos, quando a gente fica assim, a pessoa fica tremendo de medo. É como uma pessoa que já estava com câncer e não sabia, estava sentindo dor para o corpo inteiro, né? Foi no médico, o médico mandou fazer exame, na hora que o médico teve que declarar, você está com câncer, até a pessoa morre de medo, desmaia, mil coisas. Mas meu filho, você devia ter desmaiado antes, quando você não sabia da doença. Agora que você sabe, agora que o médico já está em ação, é para você dar graças a Deus. Muitos de nós fazem desse jeitinho. Falando isso não é para você ficar com medo, pelo contrário, aí está. É para você primeiro se colocar ao lado de Jesus. Porque quem está com Jesus, o demônio logo reconhece e vem dizer, o que é que você veio fazer aqui, Jesus, Filho de Deus? Você veio me atormentar? Não, sai de mim. Se você está com Jesus, você está com a defesa. E aí está o seu cuidado. E outra, aquilo que nos falou a leitura, fazei o bem e sempre o bem, e nunca o mal, odiai o mal e fazei o bem. Daí você não precisa ter medo. Você vai ter medo se você insiste, se você teima em querer fazer o mal, em pensar no mal, em abrir brecha para o mal. Deixa eu voltar ao trecho de São Paulo. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Continueis firmes. É para ter medo? Não. É para saber que nós temos um inimigo. Mas o inimigo que o próprio Jesus veio destruir. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não é centro espírita, não é esse pai de santo, não é aquela mãe de santo, não é essa mandinga, não é aquela oferta, não é aquele sacrifício, não é, tem outros nomes, né? Aquele despacho que vai nos salvar. Não. É Jesus. É só Jesus. É unicamente Jesus. Faz junto comigo. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Repete. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo,